2h37 da tarde aqui em Brasília, ao vivo, quinta-feira, 10 de junho de 2020. Brasileiros do país e fora do país, minhas únicas vossas excelências, meus únicos patrões, aqui fala seu empregado público Jorge Cajuru, para mais um dia de muitas notícias ao mesmo tempo. Para começar, em relação à nossa transmissão, esse atraso de 7 minutos, ela começa sempre 2h30 da tarde, dar-se-á por qual motivo? Nós estamos com imagens, e só agora, em definitivo, do Supremo Tribunal Federal aqui em Brasília. 20 minutos de onde eu vivo, aqui na capital federal. Essas imagens são para quê? Para o início a qualquer momento do futuro das fake news na visão dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Os ministros já estão a postos, já aconteceu o início da sessão, a leitura de pauta, portanto, a qualquer momento eu terei que sair desta transmissão para outra. Esta transmissão que eu falo se dedica ao programa O Brasil Fala com o Cajuru pelo vídeo, que acontece sempre quando tem sessão. Hoje tem sessão no Senado a partir de 13h30 da tarde. Mas antes, às 2h39 da tarde, quando eu critico mesmo e com respeito, nunca sem respeito, e quando eu elogio também daquele jeito meu. Ou seja, é um elogio que eu dou nomes, que eu dou detalhes, e aqui vão. Ministro da Saúde, Pazuello, acionado. Ministro da Economia, que é meu amigo pessoal, Paulo Guedes, foi acionado. Assessor do Ministério da Saúde e responsável pelos aparelhos respiradores. O nome dele é Gustavo Cascavel. Os três, imediatamente, tomaram providências no momento em que eu, por telefone, de minha casa, pedi a eles, porque se tratava de vida ou morte. Hoje cedo aconteceram 2 mortes na terceira maior cidade do estado de Goiás, economicamente falando, Rio Verde, que tem toda aquela região sudoeste e que foi a única que, por conta própria, construiu o seu hospital de campanha para o enfrentamento ao coronavírus. O que mais tenho a dizer? 9.000 pessoas entram hoje para os testes no hospital de campanha em Rio Verde. A perspectiva da cidade, da Secretaria da Saúde, era de que 60%, ou seja, de 100, 60 pessoas estariam infectadas. O prefeito Paulo do Vale, que é médico, entrou em pânico porque está vendo a cidade goiana de Rio Verde ficar como Manaus, capital do Amazonas, no seu pico. Então, eu consegui 40 respiradores com monitor que já estão sendo enviados ao hospital de campanha em Rio Verde para salvar as vidas de hoje para amanhã, e até segunda-feira o Ministério da Saúde tentará, mas com certeza conseguirá, ou seja, a entrega por parte do próprio Ministério da Saúde, não tem que haver compra, não tem que haver licitação, o Ministério da Saúde que entrega. Faltam 30, porque na verdade o Hospital de Campanha de Rio Verde precisa de 70 respiradores com monitor, literalmente para salvar vidas lá no sudoeste de Goiás. Então, com esses fatos todos, um dia movimentado, e agora vamos saber do Laerte Vasquez, através do Chaim, do nosso querido Paim, que tem apelido de Chaim, embora ele não tenha nenhum centavo do Chaim. Checa para mim se já está para começar, porque aí eu consigo conversar com alguns brasileiros que estão na nossa tela aqui. Já está para começar o julgamento ou ainda não? Porque a gente não vai perder tempo com aquela conversa fiada toda antes do julgamento, né?
Mandei mensagem para ele. Porque o julgamento começou às 2 horas da tarde, mas até leitura de pauta, até falar o que cada um quer falar. Ainda não começou para valer o julgamento do futuro das fake news, cujo projeto de lei no Senado Federal era para ser votado ontem, não foi. Eu não participei, fiquei de costas e não perdi nada, porque não teve a sessão de ontem. Hoje tem a sessão, mas também não haverá a discussão do projeto PL Fake News, que fica, a princípio, para a semana que vem ou para agosto de quem quiser. Essa é a realidade. É um clima terrível, é um medo de se julgar que os senadores têm e até agora nada. Relatório nem pronto está. E aí? Não começou ainda. Assim que começa ele vai avisar. Ainda não começou. Continua aquela conversa fiada. Sim. Então dá tempo. 2h43 da tarde. Qual foi o primeiro a entrar na linha? Jonatas Moraes. O Jonatas Moraes foi o primeiro a entrar conosco aqui. Jonatas, boa tarde. Você fala de onde? Liga o seu microfone, querido. Eu falo de Belém do Pará, tudo bem? Belém do Pará, que alegria. Mais uma... Estou com as crianças em casa, então por isso eu liguei o áudio para não atrapalhar a reunião. Não tem problema de jeito. A reunião do Supremo Tribunal ainda não começou. Aliás, você tem alguma opinião formada sobre as fake news? O que merece acontecer com elas, na sua opinião? Bom, eu acho que existem, obviamente existem, mas restringir, proibir sem investigação prévia, eu acho um absurdo. Eu acho que tiram o direito de a gente se expressar ou de outros se expressarem, até nossos adversários mesmo, ou quem pensa diferente da gente. Acho que é um meio de perseguição política, na verdade. Meio de perseguição política, a sua opinião. Perfeito. E para você, essa semana termina como? Termina mais animada ou, pelo contrário, mais triste em relação ao... lamentável, para não dizer outra palavra aqui, né, ao maldito coronavírus? Então, no Pará, nós, principalmente na região metropolitana de Belém, nós já estamos vendo mais calmaria. Apesar de muita gente ter morrido, porém, nós estamos já num período que pouca gente tem morrido, ainda infelizmente tem morrido, mas pouca gente, e creio que estamos numa descendente. Mas e como está a economia aí em Belém do Pará, Jonatas? Vocês estão trabalhando, Jonatas Moraes? Eu estou trabalhando no home office, eu sou um pequeno empresário, então trabalho com controle de qualidade em obra. E eu fiquei 2 meses parado, foi bem difícil. Meus funcionários estão com um contrato suspenso. Pretendemos voltar no começo de julho. E o comércio, como está aí? O comércio voltou, inclusive é uma preocupação nossa, porque voltou com muita aglomeração. Infelizmente, parte da população talvez não tenha consciência do que é. Mas também precisa trabalhar, né, eu entendo. Também não concordo com polícia fechando o estabelecimento, prendendo o empresário da área. Enfim, acho que tem que ser na conversa sempre e cada um tem que assumir a sua culpa, a sua parcela de culpa. Mas estou muito preocupado com a economia no Pará, porque nós já vivemos uma crise eterna, né? E aí tem a crise do governo também com a compra dos respiradores que chegaram, mas não funcionaram, e ontem a Polícia Federal acabou apreendendo um valor enorme de dinheiro com um dos funcionários do secretário de Saúde. Então, a gente vê que realmente usaram a crise para ganhar dinheiro também, algumas coisas. Né? O Brasil chegou a um ponto que se rouba até para salvar vidas. Né? Sim. Impressionante. Jonatas Moraes, saúde, Deus para você, para sua família. Muito obrigado por ter entrado ao vivo conosco aqui nessa quinta-feira. E aí, Cajuru? 10 de junho. Eu sou fã desde da época do futebol. Você torce para quem? Aqui no Pará eu sou Remo. Clube do Remo. No Brasil eu torço para o São Paulo. Sou São Paulino. Volte sempre aqui a conversar com a gente. Estou ao dispor, tá? Tá bom. Obrigado, Cajuru. Obrigado a você, Jonatas Moraes. Agora sim, o Valdir que me chamou quando eu estava me despedindo do Jonatas Moraes. Valdir, boa tarde. Você fala de onde, querido? Ô, Cajuru, boa tarde. Aqui de São Pedro, São Paulo. Sim. Como é que tá? Tudo bem? Cajuru, tudo ótimo. E você? Tô vivo, graças a Deus. Juru, como que vocês aguentam esse STF, hein, Juru? Hein, Cajuru? E ninguém faz nada para acabar com essa raça, hein? Eu, para começar, eu não aguento, que nem lá eu não vou. Para terminar, de minha parte, eu fiz tudo o que eu podia.
Agora, depende do presidente do Senado, porque está na gaveta dele o pedido de impeachment meu, enfim, todas as denúncias que eu apresentei, fartura, meu amigo, tem demais para tomar providências, não só contra o Gilmar Mendes, como outros ministros. Agora, eu sozinho não tenho como, eu não sou o presidente do Senado, perfeito? Então, Cajuru, não tem jeito de fazer um grupo aí para fazer alguma coisa no Brasil? Porque os caras estão amarrando tudo aí. Tem eleição, Valdir. No final do ano tem a eleição para a presidência do Senado. Se houver uma mudança na presidência do Senado, certamente nós poderemos ver pedidos de impeachment votando no plenário, poderemos ver a CPI da toga do judiciário sendo aberta, a CPI do esporte, que também são pedidos feitos por mim. Enfim, tantos outros temas importantes que o Brasil quer ver e que estão engavetados pelo presidente do Senado, e o Senado fica com as mãos amarradas. Essa é a realidade, Valdir. Então, na eleição aí para o presidente do Senado, é final do ano, né? Final do ano. Final do ano. E os candidatos aí? Quem? Álvaro Dias? O Álvaro nós queremos, né? Precisa saber se ele quer. Ele pediu um tempo para se decidir. Nós queremos. Tem ele, tem Simone Tebet, tem Espiridião Amin. Nós temos bons nomes que aceitariam tudo que está lá engavetado ser colocado para votar. Tenho certeza absoluta. Agora é só uma questão de espera, porque um candidato definido e que não pode ser candidato, ele vai ter que ser judicialmente, porque seria a reeleição dele. Ele quer ser o Davi Alcolumbre, ele quer continuar. Ele não quer sair. Com certeza. Essa é a realidade. Mas você está por dentro do assunto das fakes? O julgamento no Supremo Tribunal Federal começa daqui a 15 dias. Eu vou transmitir ao vivo. Vai ser, tudo bem. Então nós vamos assistir, porque é lamentável, né? Você vê o que acontece, Cajuru. Qualquer coisa, olha como que é. Qualquer coisa que sai em jornal aí, qualquer coisa que o jornal inventa, você sabe que tem muitos inventores desses jornais. Aí esses partidos PT, PSOL, e muitos P da vida aí, eles vão direto para o STF. O STF aceita. Entendeu? Os partidos de esquerda aceitam tudo que eles falam e o STF vai nessa para ter reuniões, para ter julgamento. Isso atrapalha tudo o nosso país. Ontem já começou no TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, o julgamento da cassação da chapa Bolsonaro e Mourão, com o placar de 3-2 até agora. Faltam dois ministros. Falta o Barroso e falta também quem? Falta o Alexandre Moraes, é isso? Isso. O Alexandre Moraes pediu vista. Valdir. Do processo. Valdir, querido, está começando agora, eu peço desculpas a vocês. Durante a transmissão, vocês podem emitir as suas opiniões no facebook.com/Cajuru Goiás, está ao dispor de vocês. Vai começar agora no Supremo Tribunal Federal, neste momento, o julgamento do futuro das fake news, perfeito? Do futuro inquérito delas. Vamos para o ar? Vamos para... Tá legal, então. Vamos para o ar. Então, tchau, até amanhã aí. A gente conversa aí. Amanhã não, amanhã é feriado. Terça-feira, né? Amanhã é Corpus Christi. Terça-feira tem sessão, né? Não tem. Infelizmente não tem. Não tem. Eu queria que tivesse, mas não tem. Vamos para lá ao vivo. Valdir, então. Fica com Deus. Um abração, então. Outro, querido. Vamos, Laerte. Eu acho. Difamando e injuriando, que atinge a honorabilidade e a segurança do Supremo Tribunal Federal e seus membros e familiares, resolve, nos termos do artigo 43 e seguintes do Regimento Interno, instaurar inquérito para apuração dos fatos e infrações correspondentes em toda a sua dimensão. Designo para a condução do feito o eminente ministro Alexandre de Moraes, que poderá requerer à presidência a estrutura material e de pessoal necessária para a respectiva condução, fecho aspas, da leitura da portaria. Alega o autor, o partido autor nessa DPF, que possui legitimidade ativa para tanto e que a portaria, ato do poder público, estaria lesando
ou ameaçando de lesão o preceito fundamental da liberdade pessoal, que inclui a garantia do devido processo legal, a dignidade da pessoa humana, a prevalência dos direitos humanos, da legalidade e a vedação a juízos ou tribunais de exceção. Em relação à subsidiariedade, sustenta não caber ação direta, uma vez que se trata de ato normativo secundário, tampouco habeas corpus, porque não há regramento quanto ao seu cabimento contra ato da presidência e porque há dúvidas sobre os potenciais investigados. Assevera a parte autora que o artigo 43 do Regimento Interno do STF, citado para fundamentar a portaria, trata do poder de polícia interna, havendo sido regulamentado pela Resolução 564 de 2015, exigindo que o fato ocorra na sede do tribunal e cumulativamente envolva autoridade ou pessoa sujeita à jurisdição do STF. Ambos os requisitos, segundo a parte autora, estariam ausentes, a ensejar não a atuação do judiciário, mas nos moldes de um sistema acusatório da Polícia Judiciária ou do Ministério Público. Haveria, assim, segundo o autor, ofensa ao preceito fundamental da separação dos poderes, não tendo o judiciário, salvo algumas exceções, competência estabelecida no artigo 102 da Constituição para conduzir investigações criminais. Cita ainda ofensa ao inciso 35º do artigo 5º da Constituição, ao qual denomina de proteção judicial efetiva, e ao inciso 37º e 53º do mesmo artigo 5º, garantia do juiz natural, bem como ao inciso 55º, o anterior foi o 53º, 55º do artigo 5º, referente ao devido processo legal. Ressalta a parte autora o que denomina de caráter inquisitivo do inquérito instaurado, o que, além da Constituição, ofenderia princípios internacionais que impõem o sistema acusatório. Alega que as pessoas jurídicas e entes despersonalizados não poderiam ser sujeitos passivos de crimes contra a honra, de modo que a portaria não poderia instaurar procedimento para apurar fatos ofensivos à honra do Supremo Tribunal Federal. E, no caso das pessoas naturais, sustenta que a investigação estaria condicionada à representação do ofendido, conforme jurisprudência do próprio Supremo Tribunal Federal. Ainda sustenta a parte autora que o inquérito em tela careceria de justa causa, não havendo referência a fatos concretos ou a delimitação mínima do objeto, ofendendo o princípio da legalidade estrita, também preceito fundamental. Aponta ainda que o procedimento não foi livremente distribuído, reforçando a hipótese de tribunal de exceção, vedada pelo já mencionado inciso 37º do artigo 5º da Constituição da República, prejudicando a imparcialidade. Por fim, sustenta que o sigilo atribuído ao inquérito ofende o direito de defesa nos termos do enunciado da súmula 14 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Alegando a presença de fumus boni iuris, portanto, da aparência do direito, e o perigo in mora, portanto, o perigo da demora na tramitação do feito, requereu a concessão da medida cautelar a fim de que fosse suspensa a eficácia da portaria impugnada até o julgamento do mérito. Nos termos da própria petição inicial, como consta de folhas 6, leio que, para a parte autora, a mal-sinada portaria 69, de 14 de março de 2019, ao instituir investigação criminal ilegal e inconstitucional,
sem fatos específicos e contra pessoas indeterminadas, viola as garantias mais básicas do Estado Democrático de Direito e coloca em risco, em potencial, o direito de ir e vir de autoridades dos 3 poderes da União. Diz ainda a página 11ª, o partido autor, que nota-se claramente que nenhum dos requisitos para a atuação do poder de polícia do STF estão presentes. Não há indicação de ato praticado na sede ou dependência do Supremo Tribunal Federal, muito menos quem serão os investigados e se estão sujeitos à jurisdição do tribunal. Trata ainda, já a página 20, na inicial, o partido autor, da quebra da imparcialidade, sustentando ser elemento essencial no devido processo constitucional acusatório. Quebra essa que, segundo a parte autora, está evidente não só pela instauração de ofício do inquérito, como também pelo direcionamento da investigação a ministro específico. E, ao final, a página 22, a Rede de Sustentabilidade requereu fosse julgada procedente essa arguição de descumprimento de preceito fundamental para declarar a inconstitucionalidade da Portaria 69, que ocasionou a abertura do inquérito 478. Diante da inicial, prossigo o relatório, senhor presidente, despachei inicialmente, em 26 de março de 2019, reconhecendo a legitimidade do autor e solicitando informações a Vossa Excelência, ao presidente do Supremo Tribunal Federal, responsável pelo ato questionado, e também à Advocacia Geral da União e à Procuradoria Geral da República. A Advocacia Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da DPF e, no mérito, pela sua improcedência, em termos que estão reproduzidos nos autos e no relatório, e que aqui faço uma breve síntese. Sustenta a advocacia